irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar sobre essa tragédia que foi essa COP30, que ocorreu durante essa semana, ali em Belém, no Brasil. E justamente por causa desse incêndio, as pessoas acordaram para perceber que se trata de um evento que está incluído nessa agenda globalista, com o intuito de enganar as pessoas e de fazer com que o poder temporal que comanda o mundo atual, juntamente com essa igreja que está instalada no Vaticano, que não é a mesma igreja católica de antes, estejam unidos num projeto que aparentemente é voltado para o bem das pessoas ou para a proteção da natureza, do planeta, mas na verdade é um projeto que é contrário a Deus. Então nós explicamos isso para alertar as pessoas, porque eles usam esses pretextos para ganhar muito dinheiro e ao mesmo tempo concentrar a opinião das pessoas, porque na verdade o objetivo ali é fazer com que as pessoas se unam num ideal comum. Então essa é a última fase da revolução. Na verdade, a primeira fase da revolução é atacar diretamente a igreja. A segunda fase da revolução é justamente fazer com que, através de guerras e provocando grandes colapsos, e destruir as estruturas e os mecanismos que estão mais essencialmente trabalhando para a manutenção da sociedade cristã e da Igreja Católica verdadeira. Então, uma vez concluído esse processo, que eles fizeram através das guerras, do século XX, todas essas coisas que aconteceram ali, então agora nós chegamos nessa última fase da Revolução, que é justamente essa implantação de uma sociedade totalmente horizontal e maçônica. Então, por isso que a gente faz questão de citar sempre esse livro, da Conjuração Anticristã, porque aqui está muito bem descrito o processo que aconteceu e que está acontecendo até hoje, no sentido de destruir toda a estrutura cristã da igreja e da sociedade e de implantar uma nova igreja, uma nova sociedade e um mundo totalmente unido, mas não unido por uma causa justa e santa, mas unido em torno de um projeto que é contrário a Deus e, por sua vez, contrário ao homem e, paradoxalmente, contrário à própria criação. Quando eles dizem ali, a criação está ameaçada, nós queremos proteger a natureza, isso é falso. Eles não têm interesse de proteger nada. Então, o incêndio que aconteceu ali, nesse evento da COP30, o pessoal diz que foi um celular que pegou fogo, então aquilo causou uma repercussão internacional. E pegou até mal para o Brasil, porque os jornais dizem ali que houve uma falta de cuidado ou de proteção naquela estrutura que eles fizeram. Mas, na verdade, isso são sinais. As pessoas têm que perceber que isso tudo são sinais que acontecem para que Deus manifeste ali a presença do demônio. É só isso. Não é uma coisa assim simplista da nossa cabeça. Não, olha ali, está pegando fogo, então tem um inferno, tem um demônio. Não, é verdade. É verdade pelo seguinte, porque em tudo que acontece, mesmo que Deus permita que Satanás tenha a força para nos enganar, tenha essa liberdade para fazer todo esse cenário, todo esse teatro, juntamente com aqueles que estão trabalhando com ele na conjuntura atual do mundo, Deus ele dá sempre pequenos sinais. E esses sinais levam as pessoas a se despertarem. E eu até acho muito triste que
no ambiente católico, poucas pessoas se manifestam para falar sobre isso. E, inclusive, os evangélicos ou protestantes estão mais acordados para a realidade do que os católicos. Então quer dizer que quando Deus for renovar a Igreja Católica, muitos desses que hoje nós consideramos protestantes evangélicos, que estão mais sintonizados com a verdade cristã, vão aderir à verdadeira Igreja Católica. Enquanto que muitos desses que dizem aí, não, nós somos católicos, seguimos o Papa, na verdade eles seguem a nova ordem mundial. É só isso. E eles não vão fazer parte da verdadeira Igreja de Cristo. Então essas coisas a gente diz porque a gente precisa alertar as pessoas, porque as pessoas estão perdidas e elas buscam discernimento. Então nossa intenção aqui não é fazer guerra ou fazer polêmica, mas é dar um discernimento porque as coisas são claras. E depois, nesse evento aí, se manifestou a besta. Porque eles enviaram essa estátua horrorosa, que veio da China, como um presente, que na verdade eu vejo como uma maldição, que eles enviaram para o Brasil. E essa estátua que representa o domínio de Satanás no mundo, que você percebe claramente que esse dragão, essa coisa horrorosa que está aí abraçando o globo, é uma representação do poder de Satanás no mundo. E as pessoas precisam entender que quando eles falam nesses discursos de ecologia, de proteção do planeta, de diminuição do carbono, da poluição, para que nós tenhamos um mundo mais limpo, mais saudável, essas elites não estão de forma alguma interessadas em resolver o problema, porque se elas tivessem interesse em resolver esses problemas, elas o fariam de uma forma muito mais fácil e sem precisar de todo esse alarde. O que eles têm interesse, na verdade, em primeiro lugar, é mobilizar a opinião pública, fazer com que as pessoas enviem dinheiro para essas entidades aí, porque as pessoas ficam doando milhões e milhões para diminuir a poluição, o carbono. Nós vamos trabalhar com o empenho para diminuir. Aí você dá ali não sei quantos para fazer com que essas pessoas trabalhem nesse sentido, sendo que eles não vão fazer isso. E segundo, o objetivo ali, como eu disse, é fazer com que todas as vontades se unam num único objetivo. Então, antigamente, nós uníamos as vontades das pessoas através da fé. Então, todos que professam a verdadeira fé estão unidos na cristandade e trabalham com o único objetivo, que é a glória de Deus. Enquanto que nesses projetos que eles fazem, eles percebem que as pessoas estão dispersas, então cada um vai começar a ter um objetivo diferente, um foco diferente. Então eles precisam fazer com que se crie uma ideologia e em torno dessa ideologia, desse projeto, as pessoas digam, olha, isso aqui é a nossa prioridade, porque senão nós vamos morrer, o planeta está esquentando, já aumentou mais de 1 grau a temperatura, né? Então agora nós não podemos mais dedicar a outras coisas, nós temos que fazer só isso. Trabalhar para o planeta poder voltar ao normal. Só que não vai. Mesmo que isso aí tudo fosse verdade, não é assim que se resolve. E a prova de que eles não estão interessados em resolver o problema nem dos pobres, nem das minorias, e nem sequer dos animais ou das plantas, é que esses índios foram ali fazer essa manifestação, que é uma coisa que eles não esperavam, justamente para mostrar, olha, vocês não estão fazendo nada por nós. E aí depois chegam e fazem toda essa hipocrisia aí, dizendo que estão protegendo a Amazônia, protegendo a natureza, coisa que não estão. E nós sabemos que vocês ganham dinheiro em cima de todas essas catástrofes naturais e depois vêm dizer que vocês estão ajudando os índios ou ajudando a natureza. Percebe? Os próprios índios são mais inteligentes do que essas pessoas aí. Então eles fazem toda uma demagogia para dizer que estão protegendo os índios, e os índios depois mostram claramente, ó, eles não estão protegendo nada. E eles estão aqui para explorar a gente e usar o nosso nome para ganhar mais dinheiro. É isso que fazem os partidos de esquerda, que são
vermelhos, e também os partidos de ultra-esquerda, que são os verdes. Porque o verde, dessa nova cultura verde, é o último grau do comunismo. Porque, na verdade, o comunismo é um desenvolvimento da revolução, isso que as pessoas não percebem, que num primeiro momento trabalhou com os partidos de direita. Para quê? Para tirar de Deus e dar para o homem. Então, tirando de Deus e dando para o homem, os partidos de direita entraram na revolução também. Depois, tirando do homem e dando para o pobre, aí nós entramos na ideologia de esquerda. Então, o homem de maneira geral, e depois você tira, na verdade, do homem ou do rico, para dar para o pobre. Então, essa é a lógica que é proposta pelo partido de esquerda, que é o comunismo, que é uma segunda etapa da revolução. E depois o partido verde, vamos dizer assim, é a terceira etapa, que faz o quê? Tira do pobre e dá para a natureza. Então eles sempre estão querendo fazer a coisa invertida, que é justamente o quê? Você tira de cima e coloca embaixo. Enquanto que numa sociedade cristã, normal, organizada, e que tenha uma lógica e uma noção básica de justiça, você sempre faz o quê? Você dá para Deus, você dá para cima, você coloca tudo em cima, e depois tudo vai descendo na proporção certa, na justiça certa, de cima para baixo. Então isso daí a gente vai não só provar pela própria história e pela própria organização da sociedade em todos os tempos, mas nós podemos também argumentar do ponto de vista teológico que isso é o correto e que só assim as coisas têm uma verdadeira ordem e só assim as coisas chegam na sua perfeita plenitude, porque essa é a ordem conforme foi estabelecido por Deus. Então, por isso que diz aqui o livro Conjuração Cristã, colocando essa citação de Lamartine, quando se diz aqui, olha, que toda civilização que não vem da ideia de Deus é falsa. E que toda civilização que não tende à ideia de Deus é curta. E toda civilização que não é penetrada da ideia de Deus é fria e vazia. A última expressão de uma civilização perfeita é Deus. Melhor visto, melhor adorado, melhor servido pelo homem. Então, quer dizer que é justamente isso que nós estamos mostrando, que tudo que não vem, não começa de Deus, não se baseia primeiramente em Deus para depois as outras coisas, é completamente falso. Por isso que ele continua dizendo que a mudança se operou primeiro nas almas. Muitos perderam a concepção segundo a qual todo fim está em Deus, para adotar aquela que quer que tudo esteja no homem. Ao homem decaído e resgatado, disse com muita propriedade Beriot, a renascença opôs o homem, nem decaído, nem resgatado. Tá vendo? Então quer dizer que esquece o pecado original, esquece a redenção, e propõe um homem que se eleva a uma admirável altura pelas simples forças da razão e de seu livre-arbítrio. O coração não serviu mais para amar a Deus, o espírito para conhecê-lo, o corpo para servi-lo e mediante isso merecer a vida eterna. A noção superior que a igreja tivera tanto cuidado em estabelecer e que lhe custara tanto tempo, se obliterou neste, naquele, nas multidões, como no tempo do paganismo, e as almas fizeram do prazer e do gozo a fidelidade da vida. Elas procuraram os meios para obtê-los na riqueza e para adquiri-la não se levaram mais em conta os direitos do outro. Então, é exatamente isso que nós observamos e nós vemos, infelizmente, que essa nova igreja é hoje uma ONG internacional, uma grande entidade que está a serviço desse globalismo
e dessa única instituição mundial que tem o objetivo de escravizar ainda mais o ser humano com essas falsas ideias, com essa falsa filosofia e com essa falsa religião. Então, por isso que eu faço questão aqui de citar essas observações que esse falso Papa Leão XIV enviou para a COP30. E foi até engraçado porque a coisa ali estava pegando fogo, o incêndio para todo lado, e o discurso do camaleão diz justamente assim: em um mundo em chamas, tanto pelo aquecimento global quanto pelos conflitos armados, esta conferência deve se tornar um sinal de esperança. Então essa frase aqui já denuncia ele mesmo. Por quê? Porque o que está em chamas, na verdade, é justamente a COP30, onde está baseado ali o centro do inferno, onde está entronizada a besta, com essa estátua que eles enviaram, onde está ali o anticristo, que é Macron, junto com Lula, porque o Macron, com certeza, é pelo menos um precursor do anticristo. Ele está ali sendo totalmente bajulado pelo Lula. E, lá de Roma, o falso profeta envia a mensagem para dizer: olha, vocês estão aí como uma esperança, quando na verdade todo mundo está vendo que aquele incêndio ali é um sinal de que aquilo é um inferno e não esperança. Então ele diz que cuidar da criação torna-se uma expressão de humanidade e solidariedade. Então a própria frase dele denuncia que ele não é um vigário de Cristo. Porque um vigário de Cristo fala de Cristo e fala de Deus. E aqui ele está falando de humanidade e solidariedade. Então quer dizer, nem sequer para justificar o movimento que eles fazem para cuidar da criação, ele não coloca Deus. Ele poderia dizer: não, Deus quer que nós cuidemos da sua criação. Não, é um sinal de solidariedade e de humanidade. Então ele diz aqui nesse discurso: se vocês querem cultivar a paz, cuidem da criação. Existe uma clara ligação entre a construção da paz e a custódia da criação. Então ele continua: se por um lado, nesses tempos difíceis, a atenção e a preocupação da comunidade internacional parecem se concentrar principalmente nos conflitos entre as nações, por outro lado, olha que lindo, cresce também a consciência de que a paz é ameaçada também pela falta de respeito pela criação, pela pilhagem dos recursos naturais e pelo progresso, declínio da qualidade de vida devido às alterações climáticas. Então aqui eu pergunto: onde está o declínio da qualidade de vida devido às alterações climáticas? Onde nós estamos vendo isso? O que nós estamos vendo, na verdade, é um mundo marcado pela desonestidade, pela injustiça e por todas essas atuações de uma elite mundial que vão contra a própria lógica do ser humano. E, no entanto, eles apontam ali a culpa, né, para as alterações climáticas, quando na verdade nós percebemos que não é isso que é o problema. O problema é que se esqueceu de Deus. E a própria criação se volta contra o homem. É por isso que acontecem catástrofes naturais. Não é pelas alterações climáticas. É porque existe, na verdade, hoje, no mundo, um fluxo do ódio e da presença do demônio que causa todo esse prejuízo na ordem também da natureza. E ao invés desse Papa, se ele fosse um Papa verdadeiro, o que ele deveria fazer? Propor no máximo para se rezar. Olha, vamos rezar para que nós tenhamos a paz. Ou vamos fazer uma novena, vamos fazer uma procissão para que as catástrofes naturais sejam afastadas da nossa vida. Pronto. Simplesmente a pessoa reza, a pessoa celebra uma missa, a pessoa confia em Deus, a pessoa faz um exorcismo, a pessoa ataca diretamente a fonte de todo o mal, de toda a maldade, de todo o crime, que é o demônio, o inferno. E
mobiliza as pessoas para terem respeito, para terem cuidado, para não jogarem lixo. No máximo isso. Agora, você vê que a pessoa faz todo um esforço e parece que só fala nesse tema. E com isso, a impressão que fica é que não existe mais aquela igreja católica que se ocupa das coisas de Deus. Porque, como nós sabemos, e é uma coisa evidente, o poder temporal se ocupa das coisas relativas ao homem, ao bem-estar das pessoas e mesmo a cuidar da natureza, ou a limpar, a organizar as coisas. Então, se o poder temporal está cumprindo o seu trabalho e está recolhendo lixo para que as coisas estejam limpas e organizadas, então não há mais motivo daqueles ministros de Deus para se dedicarem às coisas inferiores. Porque a missão da igreja é salvar as almas, não é salvar as plantas. E a missão fundamental de um vigário de Cristo, ou seja, de um verdadeiro Papa, é denunciar os erros. Então ele deveria estar ali dizendo, olha, hoje eu estou denunciando essa heresia, essa falsa religião, esses erros, a maçonaria e todas essas influências que são satânicas e que estão destruindo verdadeiramente a religião, estão alterando completamente a vida espiritual das pessoas. Porque a função da igreja é trabalhar pelas coisas espirituais e não pelas coisas naturais. E se a igreja começa a trabalhar pelas coisas naturais, quem vai se ocupar das almas? Aí que está o problema. Então eles transformaram a Igreja Católica, que é uma instituição divina, fundada por Deus, para denunciar os erros e para conduzir as pessoas através da verdade para a vida eterna, numa simples ONG que fica ali fazendo mensagens para comover as pessoas em torno de projetos puramente humanos, naturalistas e focados nas coisas do mundo. Então é por isso que essa estátua horrorosa da besta apareceu na COP30, abraçando com as suas garras o globo, para dizer o seguinte, ó, está tudo dominado, vocês estão todos na minha mão. E não tem como sair daqui, porque nem sequer nós temos mais hoje uma igreja católica funcionando normalmente, com um verdadeiro Papa cumprindo a sua missão. Por isso que ele diz aqui que essa conversão ecológica inspire o desenvolvimento de uma nova arquitetura financeira internacional. Veja a frase de um impostor e falso profeta. Veja só os termos que ele diz. Uma nova arquitetura financeira internacional. Quer dizer que ele mesmo trabalhando para a nova ordem mundial, centrada no ser humano, não mais em Deus, ó, centrada no ser humano, que garanta que todos os países, especialmente os mais pobres, os mais vulneráveis às catástrofes climáticas, possam alcançar seu pleno potencial e ver respeitada a dignidade dos seus cidadãos. Essa arquitetura deve também levar em conta a relação entre dívida ecológica e dívida externa. Então veja se isso é uma frase que tem a ver com a missão de um Papa. Ele determina que seja promovida uma educação sobre a ecologia integral que explique por que as decisões a nível pessoal, familiar, comunitário, político moldam o nosso futuro comum. Então veja como é interessante. Um Papa verdadeiro, ele se dirige aos católicos, aos que têm a fé e promove entre eles um futuro comum. Mas aqui, esse indivíduo está dizendo que as decisões a nível pessoal, familiar, comunitário, político, não são decisões voltadas para Deus, olha, vamos fazer isso, vamos cuidar disso, vamos focar as coisas segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Não. Tudo voltado para que essas decisões se voltem para melhorar a natureza.
sensibilizando ao mesmo tempo para a crise climática e encorajando mentalidades e estilos de vida que respeitem melhor a criação. Quer dizer, não tem nada aqui de católico. Isso aqui é puramente um discurso maçônico humanista. Porque a gente sabe perfeitamente que todas essas coisas que eles estão dizendo aí são mentiras. Porque a ciência moderna ela trabalha para a mentira, ela não trabalha para o bem da humanidade ou para revelar coisas que são realmente observadas por aquilo que eles estão estudando. Então essa questão de crise climática ou de aquecimento global não passa de uma grande mentira. E isso basta que você procure os estudos de cientistas sérios que vão mostrar com dados bem evidentes que o mundo tem períodos que esquenta um pouco mais ou tem períodos que esfria um pouco mais. Isso daí é uma coisa normal. Existia a época, por exemplo, no Império Romano, que havia um tempo de mais calor do que hoje em dia. E por isso que eles tinham grande produção no norte da África e alimentavam o mundo inteiro com aquela produção por causa justamente desse calor. Então, assim como o frio tem as suas vantagens, o calor tem as suas vantagens, quer dizer, a natureza criada por Deus ela é perfeita e ela tem uma estrutura que é feita para funcionar. Isso vem de Deus. Então, se existe uma catástrofe de ordem climática, como por exemplo excesso de chuvas, excesso de alguma coisa que causa perturbações, problemas, isso é uma coisa normal ou pode vir também da ação do próprio demônio. Mas essas alterações climáticas que eles indicam ali não tem nada a ver com essa questão de poluição ou de questão de carbono, etc. Inclusive eles dizem também que a Amazônia é o pulmão do mundo e que você tem que preservar a Amazônia porque de fato ali está o pulmão, sem aquilo nós não vamos respirar. Isso é tudo mentira, porque a Amazônia não produz oxigênio, a Amazônia é um ecossistema fechado nela mesma. O que dá oxigênio para o mundo e que garante a renovação de toda a estrutura do planeta é o mar. Então isso daí também é uma coisa bem clara e é fácil a gente entender. Agora, eles ficam concentrados na Amazônia, por isso que fizeram essa conferência ali em Belém, porque é claro que ali é uma fonte de riquezas, de minério, de coisas preciosíssimas, e eles querem tomar conta daquilo, tirar aquilo do Brasil, para dizer, ó, o Brasil não é capaz de administrar, então eles querem possuir a Amazônia como um local de uso internacional com o pretexto de preservar a natureza. Mas, na verdade, é para roubar os recursos naturais que tem ali e depois dizer, olha, nós estamos aqui porque isso aqui tem que ser tirado, porque isso aqui está... Tudo eles vão inventar uma desculpa e a imprensa sempre vai estar do lado dessas elites. Porque não é só a ciência que eles dominam, mas através das sociedades secretas eles dominam também a informação. Então, infelizmente, nós estamos envoltos em todas essas mentiras e as pessoas não só aceitam, engolem tudo isso, mas parece que gostam de ser enganadas porque não estão buscando a verdade e não estão buscando o que está por trás de todos esses fatos. Enquanto que se você compara com o discurso de um Papa verdadeiro, como por exemplo Gregório XVI, que foi um excelente Papa, no começo do século XIX. Então veja o que ele diz. Na verdade, poderíamos dizer que esta é a hora do poder das trevas, para joeirar como trigos escolhidos. A terra ficou infectada pelos seus habitantes, porque transgrediram as leis, mudaram o direito, romperam a aliança eterna. Veja a beleza dessa frase do Papa Gregório XVI. Isso é um verdadeiro Papa. Completamente diferente. É outra conversa. E veja que ele, citando o profeta Isaías, ele diz aqui que a terra está infectada mesmo. A terra está contaminada. Está contaminada por quê? Pela poluição? Não. Está contaminada pelos seus habitantes.
Porque quem está poluindo a terra são os seres humanos, com a sua maldade, com seus crimes, com o seu ódio. E uma vez que eles estão conjuminados com o demônio, é claro que eles vão infectar a terra. Porque eles transgrediram a lei, mudaram o direito, romperam a aliança com Deus. É a apostasia que contaminou a terra, não é a poluição. A poluição veio depois. A poluição é simplesmente um sinal, faz parte do projeto para poder destruir tudo, porque o objetivo de Satanás é destruir tudo. Ele não destrói somente a metade. Ele começa por tirar de Deus, como eu disse. Tira de Deus e põe na mão do homem. Depois tira do homem e coloca na mão do pobre. Depois tira do pobre e coloca na mão das plantas. Depois tira das plantas e põe tudo na minha mão. E aí pronto, aparece a imagem da besta abraçando o globo. Será que as pessoas não percebem o processo? É só isso. Por isso que denuncia o Papa, já no começo do século XIX, dizendo: referimos-nos, venerados irmãos, aos fatos que vedes com vossos próprios olhos, e todos choramos com as mesmas lágrimas. Isso aqui é impressionante. A força da palavra de um Papa verdadeiro, um vigário de Cristo. Um homem que está ali denunciando o crime, a maldade, o erro. Porque ele diz aqui, ó, a maldade rejubila, a ciência se levanta atrevida, que é essa falsa ciência moderna, mentirosa. Depois a dissolução é sem freios, que é total liberdade. Jovenzinho, adolescentezinho, já fala para o pai e para a mãe, ó, você não tem nada a ver comigo, eu faço o que eu quiser. Tá vendo? A dissolução é sem freio. Menospreza-se a santidade das coisas sagradas e o culto divino, que tanta necessidade encerra. E não é somente desprezado, mas é também vilipendiado e escarnecido. Então a primeira coisa que as pessoas deveriam fazer para cuidar da criação era estarem unidos em oração no dia do Senhor, que é o domingo. E nesse dia, as pessoas participando do culto divino e focando em Deus, recebem as graças necessárias não só para as suas próprias vidas, mas também para toda a criação. Os seus animais, a natureza, os campos, tudo é abençoado quando a pessoa foca no culto divino. Por isso que o Papa está denunciando aqui, ó, despreze o culto divino. Eles começaram por isso. E depois chegou no século XXI, que as pessoas nem lembram mais que existe o dia do Senhor ou que existe uma missa para assistir no domingo. Aí o que as pessoas fazem? As pessoas fazem essas reuniões aí idiotas, que são consumidas pelo fogo. Por quê? Porque é o inferno que está ali presente, não é Deus. Ao invés deles buscarem Deus, eles buscam Satanás. Então, quem chega junto? O fogo. Por esses meios é que se corrompe a santa doutrina e se disseminam com audácia erros de todo gênero. Então, essa frase é perfeita dessa encíclica do Papa Gregório XVI, e é isso que nós deveríamos perceber. Os erros de todo gênero se dissipam, as pessoas não percebem que estão mergulhados na mentira, e essa mentira de Satanás, com essa lógica maldita desse globalismo, vai tomando conta do mundo. Então nós esperamos que esse fogo do inferno não chegue até nós e que o poder dessa besta não nos domine, para que nós, instruídos pela verdade divina, possamos perseverar nos mandamentos de Deus, no cumprimento das coisas que Deus nos pede através da Santa Igreja Católica, e uma vez focados na verdade, na justiça, nós possamos também não só restaurar a religião, mas restaurar toda a face da terra através da graça divina, que vai nos ajudar no fim de todo esse processo diabólico. Então que Deus venha em nosso auxílio e que o nome de Jesus Cristo seja bendito para sempre.